Bem, então já vamos falar sobre as medidas de associação bivariadas. Vamos falar sobre o coeficiente de correlação de Pearson. Bem, algo muito importante que eu quero que tu preste atenção, não confunda grau de Pearson com o coeficiente de correlação de Pearson. São coisas totalmente diferentes. Aquele GP é totalmente diferente disso aqui, que é o coeficiente de correlação de Pearson. Isso aqui é para dados bivariados e não aquilo que nós vimos lá nos vídeos muito anteriores a estes. Então, o que é o coeficiente de correlação de Pearson? Bem, esse coeficiente avalia a intensidade da sentido de associação entre essas duas variáveis. Nesse caso aqui é a variável x e y. E esse coeficiente nós apenas utilizamos para dados dos tipos quantitativos. Quando são dados qualitativos, que temos nominal e ordinal, não se utiliza esse coeficiente de correlação. Quando os dados são quantitativos, sim, podemos utilizar o coeficiente de correlação de Pearson. Esses dois senhores, o senhor Augusto e o senhor Pearson, é que falaram um bocadinho sobre isso, conversaram, chegaram à definição que sim, temos que criar o coeficiente de correlação de Pearson, que se chama por coeficiente de correlação de Bravais-Pearson. Mas normalmente hoje esse nome não se utiliza. Todo mundo conhece simplesmente por coeficiente de correlação de Pearson. Então, se você no exercício, por acaso, o professor ou alguém dizer, ok, calcula o coeficiente de correlação de Bravais-Pearson, então está a se referir do mesmo coeficiente, que é o coeficiente de correlação de Pearson. A fórmula é esta, em que a correlação dessas duas variáveis de x e y será igual ao COV de x e y sobre a variância de x vezes a variância de y. Então, a correlação dessas duas variáveis é igual a covariância desta aqui sobre a raiz quadrada dessas duas próprias variâncias, x e y. Isso é a mesma coisa que tivesse aqui, porque esse R representa o coeficiente de correlação de Pearson. Então, você colocando assim, como colocando assim, é totalmente indiferente. Mas antes de terminar, eu só te chamar aqui a atenção duas notas. A primeira nota é que o coeficiente de correlação varia sempre entre -1 e 1. O que isso quer dizer? Quando você estiver a calcular isso, ou seja, quando você estiver a fazer um exercício e chegar numa parte que tens que calcular o coeficiente de correlação de Pearson, e nós cá, quando chegamos na parte dos exercícios, vamos ver sobre isso, o resultado final desse coeficiente de correlação tem que dar sempre no intervalo de -1 a 1. Se der, por exemplo, 1.2, está errado. Se der, por exemplo, -2.5, também está errado. Tem que variar sempre de 1 a -1. Por isso aqui temos que esse coeficiente de correlação tem que estar sempre menor que 1, mas tem que ser sempre maior que -1. A segunda nota é que quando a covariância entre x e y for igual a 0, quando isto aqui for igual a 0, isso não implica que as variáveis x e y sejam independentes. Significa apenas que as variáveis são não correlacionadas. Então, essas são as notas que você precisa saber ao determinar o coeficiente de correlação de Pearson. Nós cada vamos ver exemplo, né, de como determinar isso na prática. Mas quando chegarmos na parte dos exercícios, vamos sim aplicar exercícios, vamos voltar nesse slide para vir buscar dados aqui e saber como aplicar isso. Então é assim que nós determinamos o coeficiente de correlação de Pearson.